Hey, Shalom! Bem-vindo ao 14º episódio da série Aleph Beit. O alfabeto hebraico conta uma história, a sua história. E até agora você já aprendeu que o líder de uma casa é um homem rico que abre a porta para a revelação da nossa identidade como homens. E ele nos capacita com a espada do Espírito para separar o bem e o mal e nos convida para poder acessar um próximo nível de autoridade dentro da sua mão, onde então nós podemos ver o rei e ter acesso ao ensino de todos os povos. Se você não assistiu a algum dos episódios antigos, você pode acessar a playlist que está aparecendo na sua tela. Nesse próximo episódio, você vai descobrir um pouco sobre o filho de Davi e sobre a semente que faz a vida continuar através das gerações. Vem comigo! Bem-vindo à letra Nun. Essa é a 14ª letra do Aleph Beit e ela tem muito para nos ensinar. Antigamente, quando em hebraico ainda não se escrevia com os caracteres que a gente tem hoje no tempo moderno, eram usadas figuras. E o desenho da letra Nun eram girinos, pequenos filhotes de sapo ou de peixe, ou até espermatozoides, sementes humanas. De fato, a letra Nun representa as sementes, e era isso que era desenhado lá. Com o passar do tempo, isso foi mudando um pouquinho, até chegar nesse formato dobrado que a gente tem hoje no tempo moderno. O som dessa letra é um som de N. Como, por exemplo, no começo da palavra Noah, que é Noé, ou Nar, que é jovem. Nun nada mais é do que a letra Zain dobrada, curvada. Então, Nun também pode ser construído usando um Vav e um Yod. Mas lembra que dessa vez ele está dobradinho, curvado. Nun é a 14ª letra do Aleph Beit. Então, está conectada com o número 14 na sua ordem. Mas lembre que o peso dessa letra é um pouco diferente, porque nessa segunda parte do alfabeto hebraico a gente está andando de 10 em 10. Então, o peso dessa letra é o número 50, e essa é a gematria individual da letra Nun. Se a gente for analisar as partes que compõem, Zain vale 7, mas também, abrindo em Vav e Yod, teremos 10 mais 6, também conectando Nun com o número 16. Uau, são muitos números, não é mesmo? Sim, por isso que existem várias conexões possíveis através de uma única letra. Para efeitos de cálculo, quando a gente for analisar palavras inteiras, você vai precisar sempre guardar o peso da letra. Então, conecte Nun com o número 50. Nun significa uma semente, no caso de plantas, ou então uma semente humana ou de um animal, que gera um pequeno filhote. De fato, Nun é um pequeno filhote ou um filho muito pequeno, algo que acabou de nascer ou está nos seus primeiros anos de vida. Nun representa a continuação da vida, a continuação de uma família, perpetuar, que significa continuar para sempre através de várias gerações. Um povo só consegue permanecer por muito tempo quando tem filhos, descendentes, e essa é a letra Nun, conectada também com o sentido de um peixe, porque o peixe ele se multiplica bastante rápido nas águas, que foi a última letra que nós passamos, a letra Mem. Dê uma olhada no quadro geral do Aleph Beit até agora. Olhando a segunda parte, a primeira coisa que nós vemos é o trono de Deus, e depois dele, o Lamed, que é o próprio rei assentado sobre esse trono. Na frente do trono, nós temos as águas, que são as nações, os rios, os mares, que representam os povos. E o que sai dessas águas? Os peixes, que representam os filhos, os seus descendentes, que vão continuar esses povos. Mem também representava um útero, e por causa disso, Nun é essa vida que está saindo de Mem. É o filho pequeno que está nascendo, que está saindo desse útero. Então, Nun é como um jovem, cheio de vida. Vamos conhecer agora algumas histórias da letra Nun para a gente poder entender bem o sentido dessa letra. Jesus, várias vezes, é chamado de filho de Davi. E essas duas palavras, filho e Davi, estão conectadas com a letra Nun. Vamos descobrir como? A palavra filho você já conhece.
lá do nosso estudo da letra Bet. Veja que especial, aqui Nun está no final da palavra. E essa é mais uma letra que vai mudar um pouquinho o seu formato quando estiver no final da palavra. Nun existe da forma também Sofit. O Nun Sofit nada mais é do que o Nun com a última perninha puxada mais para baixo, estendida até bem abaixo da linha de base. Isso não acontece quando Nun está no começo ou no meio de uma palavra, só quando estiver no final mesmo. Mas fica tranquilo, isso não muda a pronúncia nem a forma de transliterar essa letra, só na hora de escrever mesmo. Essa é a palavra Ben, Beit e Nun, que significa filho. Quando a gente enxerga o desenho dessa letra, nós temos uma casa e um bebê ou um filho bem jovem brincando ao redor da casa. Essa é a figura de um filho, aquele que tem a liberdade para estar dentro e fora dessa casa, explorando, tateando, conhecendo o lugar. Sinceramente, é uma figura bem bonita, bem viva, para poder ilustrar e tornar bem claro o que é um filho na mentalidade hebraica. Filho é uma bênção que tem a liberdade de estar na casa do pai. Guardando um pouquinho a palavra Ben, vamos surgir com a palavra David, que é Davi. Analisando a gematria dessa palavra, nós descobrimos que cada Dalet vale 4 e o Vav no meio vale 6. Somando tudo, nós temos 14, que é o número de ordem da letra Nun. Por causa disso, o nome David está conectado com a letra Nun. Vamos desenhar? Dalet representa uma porta aberta ou uma porta que se abre, enquanto Vav vai representar a chave dessa porta, exatamente essa estaca ou um prego que abriria a porta. A gente sabe que isso é uma chave. Essa é uma palavra simétrica, ou seja, se a gente dividir ela exatamente no meio, funciona como um espelho, de um lado e de outro, são iguais, como se essa porta ela estivesse girando ali ao redor de Vav. Então, a chave ficou para o lado de dentro dessa porta, ou dessa grande casa que estaria na lateral. Essa é a chave de Davi, a chave do nosso coração, a chave que só abre a porta pelo lado de dentro. Jesus tem a chave de Davi na sua mão, e ele consegue conhecer o nosso coração para poder abri-lo por dentro. Muitas coisas, pessoas, situações tentam abrir o nosso coração, mas é só Jesus que conhece ele totalmente por dentro e consegue ter a chave para poder falar com a gente e abrir o nosso coração em quebrantamento. Vav também representa um homem. É o homem que é a própria chave. Jesus não só tem a chave de Davi, mas ele também é a própria chave de Davi, porque é ele que abre a porta do nosso coração por dentro. Juntando as duas palavras, filho de Davi se torna Ben David. E olha só a figura completa como ficou. O filho tem liberdade para estar na casa, dentro e ao redor. Ele tem acesso à casa do pai e ele é a própria chave. Uau! Esse é o sentido real de um filho, de um Nun, na Bíblia. O profeta Abacuque comparou uma vez os homens com peixes, porque os peixes não têm um governador e os homens estavam passando por esse momento em que não tinha ninguém que os governasse. Jesus aproveitou essa ideia e disse que ele transformaria os seus discípulos em pescadores de homens, ou seja, tiraria esses homens de um estado em que não tem ninguém que os governe e traria eles para o reino de Deus, que é a casa do Pai. Então eles não ficariam mais largados, sozinhos, mas eles teriam um Pai que os governaria. Filhos na casa do Senhor têm um governador, têm uma autoridade sobre eles. E é isso que significa essa expressão pescadores de homens. Tirar os homens daquela água que estava um caos e trazer esses homens para a realidade da casa do Pai. E, portanto, é ele que está conectado com a letra Nun. No Salmo 72, nós descobrimos que o nome de Jesus vai se propagar através das gerações, de pais para filhos, enquanto o sol durar. E nós seremos como nações abençoados através dele. O nome dele se propagar significa que vai divulgando, vai passando de uma geração para outra e vai continuando a se saber quem é Jesus. Mateus percebeu isso e ele também conectou as gerações de Jesus
com o número 14, que é Nun. 14 gerações de Abraão até Davi. 14 gerações de Davi até a Babilônia. E desde o exílio da Babilônia até Jesus, mais 14 gerações. 3 vezes o número 14, mostrando que Jesus é perfeitamente Deus, perfeitamente divino, e ao mesmo tempo está conectado com o número da semente, a semente da mulher profetizada lá em Gênesis. Jesus também está conectado com o peso dessa letra, que é o número 50. Existiram 50 dias, desde a saída do povo do deserto até o Espírito Santo descer sobre eles em Pentecostes. 50 anos também são marcados para o jubileu. E a gente sabe que o nosso jubileu é o próprio Jesus, conforme Isaías 61. Em todo o Pentateuco, existem 50 referências ao êxodo do Egito, quando o próprio anjo do Senhor, que é Jesus, abriu as chaves do Egito e tirou eles de lá. Também é dito que levam quase 50 anos para a pessoa começar a descobrir a sabedoria de verdade. Nun ainda é uma letra que está muito conectada com uma palavra que a gente conhece bastante, Amém. Em hebraico, Amém são as iniciais de uma frase, como se fosse uma sigla, que é El Melech Niman. El você já conhece, é o Deus pastor que está com o seu cajado cuidando das ovelhas. Melech você também conhece, é o rei com o seu trono, o seu cetro e os povos diante dele. Ele tem todas as coisas, todas as capacidades e ele tem domínio sobre todo o universo. E por fim, Niman, que significa fiel, fidelidade. Deus é fiel. O que significa tudo isso junto? Que o Deus pastor cuida de nós e ele é o dono e regente e dominador de todo o universo. E por causa disso, por nos amar e ter domínio sobre todas as coisas, ele tem as condições necessárias para poder ser fiel à sua palavra, a todas as coisas que ele prometer que um dia faria. É diferente de uma pessoa que faz uma promessa, mas não tem condições de cumprir essa promessa. Não, quando nós falamos amém, isso significa Deus é um rei fiel. Ele é capaz de cumprir as suas promessas. Vamos dar uma olhada em algumas palavras que começam com Nun para entender bem o sentido da letra. A primeira palavra que aparece no nosso painel é Nehat, que significa descender. Exatamente essa ação de continuar gerando vida através das gerações. Tudo a ver com Nun. A segunda palavra do painel é Nar, que significa jovem. Ou poderia ser também Nará, que seria a jovem, em feminino, colocando um rei no final. Exatamente o significado de Nun. A terceira palavra do painel é Nefesh, que significa alma. A alma que foi colocada como vivente dentro de cada um de nós. E por fim, nós temos Noah, que significa Noé, o nome daquele que foi usado para poder continuar as gerações humanas através da Terra. A Bíblia é um livro complexo, muito bem pensado, articulado com conexões entre si. Uma história se refere a outra, que está conectada com mais uma e que diz respeito a alguma coisa do passado, do futuro, que se repete muitas vezes. Nun é uma letra pequena que nos lembra um pouco disso. As situações e vivências da nossa vida podem se repetir e a gente precisa estar bastante conectado com tudo que está acontecendo quando está lendo esse texto, ou melhor, quando está estudando esse texto, para poder entender bem e se maravilhar com o que Deus estava pensando quando inspirou aqueles homens e mulheres que foram escrevendo para poder nos ensinar. Nun nos conecta às histórias que tem o número 50, que tem o número 14, que tem chaves, que tem um homem na sua juventude, que tem sementes humanas, plantas ou animais. Quando Deus nos tira do caos, nos tira de alguma escravidão, nos tira do meio dos povos para falar com a gente, para que isso possa se repetir através das gerações. E se você quer descobrir mais sobre essa repetição, vá para o próximo episódio, onde você vai descobrir sobre a letra Samek. Mas antes de ir para lá, se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal ativando o sininho para não perder as notificações que forem sendo postadas por aqui. Que Jesus abençoe as suas gerações e encha a sua casa de vida. Shalom!